Hortêncio Martins e Diogo Belfort Henriques são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde. Hortêncio, começo por si. Bruxelas a levantar aqui algumas questões, a colocar questões a Portugal sobre o orçamento do Estado, as reações das agências de rating, do Conselho de Finanças Públicas, é que há um excesso de otimismo e provavelmente será também essa uma das dúvidas de Bruxelas. O que é que o PS fará se Bruxelas, de facto, não alinhar com este Orçamento de Estado, alterar a proposta? Bem, boa tarde também, é com gosto que estou aqui novamente. De facto, o que temos que encarar isto como um processo normal, que é um processo negocial e de pedido de explicações sobre a proposta, este esboço de orçamento. E que naturalmente, a Comissão Europeia, ao fazer isso, está a pedir que o governo português fundamente alguns dos pressupostos, como se sabe, nomeadamente a questão do déficit estrutural, que Bruxelas esperaria que fosse diminuído de forma mais acentuada do que é o proposto no orçamento. No orçamento já 0,2 e Bruxelas sugeria 0,6. Mas, de facto, António Costa também já assumiu que este orçamento parte de pressupostos e tem em si um processo e medidas que pressupõem um efeito económico que eu percebo que Bruxelas não esteja, digamos assim, a levar em conta. Mas também devo dizer que isto não é de modo algum algo inédito, porque no passado, acho que mesmo em 2014, relativamente a 2015, já tinha sido enviada uma carta ao governo português relativamente a alguma chamada de atenção em relação a aspectos que Bruxelas também gostaria de ver esclarecido. E não só o governo português, também a França, a Espanha e a Itália. Mas sabemos que aí, apesar de tudo, havia, em relação a Portugal, ao governo anterior, havia um alinhamento bastante maior entre aquilo que era o modelo económico preconizado pela coligação do que existe esse alinhamento. Sim, a partir de um alinhamento, como a Alexandra diz bem, e mais até do que o alinhamento do lado de Bruxelas. Às vezes dizia-se mata-se, perdoem-me a expressão, e do lado português dizia-se não, nós não matamos, falamos mesmo, etc., como diz o povo. Bom, mas o que eu também queria referir é que esta semana, ontem mesmo, a própria Comissão Europeia também, aliás, o Tribunal de Contas Europeu veio dizer que a Comissão Europeia geriu a crise financeira de uma forma considerada por eles insuficiente e, portanto, até de alguma forma as instâncias europeias a fazer uma meia-culpa relativamente à forma como a crise tão profunda foi gerida e os efeitos que essa mesma crise produziram em países como Vamos Portugal. Ver até que ponto é que a Comissão Europeia é sensível aos argumentos do Tribunal de Contas Europeu. Acho que já começa a haver a ideia de que era preciso mudar de receita. Há neste orçamento, efetivamente, uma mudança de receita. É claro que há a convicção do governo português que essa receita diferente irá dar resultados. Neste momento, a Comissão Europeia tem dúvidas. Esperamos que essas dúvidas sejam esclarecidas até sexta-feira, que é o prazo, e com isso tudo ande e se proceda de acordo com o esperado, porque o orçamento também já tem a discussão agendada na Assembleia da República, que é no dia 22 e 23 de fevereiro, e o país precisa naturalmente de um orçamento a funcionar. Diogo, a partilha do mesmo otimismo, ou seja, será esclarecida aquilo que são as reservas de Bruxelas, nomeadamente o déficit estrutural, também a previsão de crescimento, e Bruxelas deixará avançar esta proposta? Olá, Alexandra, eu não partilho esse otimismo. Ninguém partilha desse otimismo. O FMI não partilha desse otimismo, que dá 1,5 de previsão de crescimento. A Comissão Europeia não partilha desse otimismo, que dá 1,7.
A OCDE não partilha desse otimismo, que dá 1,6. O Banco de Portugal não partilha desse otimismo, que dá 1,7. Só o Governo é que dá 2,1. Mas esses valores estão ainda limpos, por se passa a expressão, daquilo que é o impacto das medidas de reposição de rendimentos que terão no consumo e, por sua vez, no PIB. Estes são os valores. Em relação, o Partido Socialista vai falar na questão dos processos invariantes, das condições invariantes. Ou seja, estes são as previsões, tendo em conta tudo o que é conhecido até agora por todas estas organizações. O mundo inteiro está errado, inclusive o Banco de Portugal, e só o Governo é que está certo, que diz 2,1. Portanto, eu não partilho desse otimismo como ninguém partilha desse otimismo. E há muitas questões que este rascunho levanta, razões ou perguntas que este otimismo levanta, desde, por exemplo, o Ministério das Finanças assume um aumento da procura externa de 3,9 para 4,3. De onde é que vem esta aceleração quando vemos os nossos principais parceiros comerciais, em desaceleração? Ou seja, este otimismo em si tem todos estes cenários macroeconómicos e todos estes efeitos multiplicadores académicos. Vamos ver, até agora, a realidade neste momento, está a bater à porta. E para usar também uma expressão popular, eu acho que neste momento o Governo está entre a espada de Bruxelas e a parede da extrema-esquerda. Porque pediram para baixar o déficit nominal, não queriam baixar, e disseram que depois afinal baixavam 2,8 para 2,6. E baixaram? E baixaram, aliás, que tinham dito que não iam baixar, mas baixaram, o que levou o Partido Comunista Português a fazer uma grande manifestação de que não nos podemos submeter a Bruxelas. Mas é que, além disso, há o déficit estrutural. Não tendo reduzido significativamente o déficit nominal, há o pedido, e não é um pedido, aliás, é uma exigência, o 0,6 é um pedido, 0,5 é uma exigência do tratado, do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, é isto que é dito ao Governo nesta carta. Na carta que hoje foi enviada e recebida, que há falhas graves no cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. De facto, isto aconteceu parecido com a França e com a Itália. E o que é que a França e a Itália fizeram? A França e a Itália fizeram ajustamentos e fizeram medidas alternativas. A diferença é que nós temos um primeiro-ministro que diz que não vai mudar nada. Disse hoje em Ponte de Sor. E vamos ver se vai conseguir cumprir. Hortense, há uma questão ainda hoje explicada pelo Ministro das Finanças, em que ele diz que este déficit de 2,6%, que a grande pergunta é como é que se chega a este déficit, porque a percepção, pelo menos até agora, é que as medidas que têm estado a ser implementadas são de gastos e não de poupança, e portanto a pergunta para o Ministro é como é que se chega aqui. E hoje o Ministro Mário Centeno disse que há uma perspectiva de redução da despesa do Estado, despesa pública, em 2,4%, se não estou a cometer aqui um erro. Como, diz ele, através da redução da despesa do Estado, mas que não ataque aquilo que é o rendimento dos funcionários do Estado, que, como sabemos, é aquela despesa mais difícil de cortar. Esta coisa dos consumos intermédios, não há governo da esquerda à direita que não fale neles. Aliás, o governo anterior até tinha uma expressão, as gorduras do Estado, que falhou redondamente a cortar nelas. Não é um número que fica ali bem e que depois vai ser difícil de concretizar. Bem, eu não posso precisar um número que a Alexandra agora referiu, porque também não tenho estes dados neste momento. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças vai estar em breve no Parlamento a explicar cada detalhe, sim. Portanto, não sobre a questão do esboço do orçamento, sim, que isso deu uma discussão hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, mas nós também teremos a oportunidade de falar com ele, mas sobre as outras questões que estão em cima da mesa, nomeadamente o caso do Banif, que também não é algo de pequenino e de sumenos no meio desta conversa toda sobre as previsões e sobre aquilo que estaria previsto e aquilo que se veio a concretizar e aquilo que estava escondido debaixo do tapete e que agora se veio a revelar. E também acho que é necessário ter em conta, mais uma vez, repito, o facto de este orçamento tem medidas como a questão da reposição dos rendimentos e nomeadamente a questão dos funcionários públicos. Claro, é por aí também que se aumenta a despesa, mas no fundo dessa reposição dos rendimentos, não só da questão dos salários, como também por parte dos privados através da subida do salário mínimo ou a questão da reposição dos complementos de pensões para
o setor empresarial do Estado, assim como a reposição dos mínimos sociais. Isto tem da despesa. Isto é a parte toda da despesa. E que, de facto, mas também, como se sabe, uma componente importante do PIB e do crescimento do PIB chama-se consumo interno, e essa parte do consumo é muito importante também para alavancar a economia. A outra questão também, como a reposição da taxa do IVA da restauração, que é uma medida que o PS tem assumido e como bandeira, que se acredita que também trará um aumento do emprego associado e dirigido nomeadamente também às pequenas e médias empresas. Portanto, este orçamento tem várias medidas e a assunção que numa primeira fase será através do consumo que esta dinamização da economia se fará. A questão dos consumos intermédios. Exato. É naturalmente algo que sempre que se olha para os orçamentos se pensa que tem que descer. Naturalmente chamavam-lhe as gorduras do Estado, que houve até muito a bandeira do anterior governo que isso iria ser possível. Eu, pela minha parte, penso que o esforço que tem que ser feito quando nós falamos na dimensão do Estado tem que ser feito através da melhoria da eficácia do próprio Estado, e isso também se chama diminuição da burocracia, aumento, digamos assim, dos processos e da eficiência que o Estado gera em si mesmo, e isso também tem que ser provado nessa própria reestruturação com impacto ao nível dos consumos intermédios. Sandra, deixa-me só dizer duas coisas. Eu nunca esperei ter ouvido alguém dizer alguém socialista dizer que o Estado gera ineficiência, mas fico muito contente. São 600 milhões que vão ser cortados. A burocracia do Estado. Exatamente, do Estado. Porque isso acho que é... Eu também acho, mas eu concordo absolutamente, estamos absolutamente de acordo nisso. Acho que está a ser injusto com a parte dos socialistas. Não, de todos não. Mas, por exemplo, os socialistas diziam que já não havia mais nada para cortar em relação aos consumos intermédios, que já não havia gordura, só havia osso. Agora, de repente, descobrimos mais 600 milhões que vão ser cortados. Não houve reforma do Estado? O Paulo Portas prometeu uma reforma do Estado que nunca veio podemos falar sobre isso também. Mas sobre esta questão, para não fugir a esta questão, primeiro, são 600 milhões. Aonde é que vão ser cortados? Vão ser transversais ou vão ser seletivos? É que só se pode cortar, não há muitas formas onde cortar. Ou se corta no salário, que não se pode, e que, pelo contrário, vai-se aumentar a despesa. Ou se corta no volume, exatamente. Ou se pode, ou no volume, que também não vai cortar, porque vai contratar pessoas, que foi o que nós ouvimos. Portanto, aumenta o volume e aumenta o salário. Também não vão cortar nos serviços, porque disseram que iam ter mais serviços, que já se tinha cortado demasiado nos serviços. Portanto, são 600 milhões que vão ser cortados como e onde e de que forma, que é a questão mais relativa. Eu acho, Hortêncio, que aprendemos todos no que se passou nos últimos 4 anos. E aprendemos muito sobre os cortes. Ninguém aqui pode ter uma conversa, vamos cortar 600 milhões e não ser absolutamente exigível que diga como e onde. Acho que ainda só estamos a iniciar esta discussão do orçamento. Mas, por exemplo, as prestações sociais descem de 19% para 18,6%. Ora, eu achei que voltamos às condições de recurso. Não, como é que isto vai acontecer? Eu penso que há um certo limite de possibilidade de conseguir ter resultados. O aumento do consumo pode de facto gerar um aumento económico. Também vai gerar as importações. O Partido Socialista o Governo acha que não, porque acha que as pessoas só vão comprar bens de primeira necessidade, bens agroindustriais e bens portugueses. Portanto, que as pessoas não vão comprar carros, não vão comprar frigoríficos, que não vão comprar nada que seja importado. Vamos ver, mas é muito difícil de Mas devíamos fazer essa pedagogia para que as pessoas, quando comprem, se lembram que ao comprar produto português estão a fazer substituição de importações. Mas depois há aquela linha... Não, e isso tem influência nas contas. Eu ainda esta semana pude estar no Parlamento dos Jovens e fiz questão de aos jovens explicarmos que nós estamos a fazer isso. E eu acho que os espanhóis já fazem isto há muito tempo. Mas as campanhas do Compro que é Nosso normalmente são bastante castigadas em Bruxelas. Mas as campanhas do Compro que é Nosso por causa da concorrência. Sim, mas o consumidor tem sempre a possibilidade de fazer as suas opções. Nós muitas vezes é que não nos lembramos que comer fruta da cova da beira, já agora para falar da minha região, pode ser bem melhor do que estar a comprar mangas importadas. Eu acho que todos nós preferimos as cerejas portuguesas.
Também não está muito bem para a cereja do Fundão, ou de Rezende. Do Fundão ou de Rezende, mas, e concordo absolutamente consigo, e ainda bem que concorda exatamente com o programa que o Ministro da Economia anterior, António Pires Lima, fez exatamente do produto português. Não, tudo está mal. Diogo, ainda voltando aqui à questão dos impactos de se apostar nesta receita através da reposição de rendimentos. Portugal teve um problema grave que obrigou a um resgate, um problema de déficit e de dívida pública, ninguém nos emprestava dinheiro, e esse sem dúvida que era mais urgente resolver. Mas há outros, chama-se endividamento das famílias. A dívida privada em Portugal é muito superior aos problemas que havia na dívida pública. A que riscos é que se corre? E é disso que fala a Moody's quando diz que este orçamento repete os erros do passado. A Moody's, tanto a Moody's como a Fitch, na segunda-feira, referem as duas, primeiro que tudo, os cenários demasiado otimistas. Este é o principal ponto, tanto da Moody's como da Fitch. Eu relembro que quando a notação portuguesa aumentou para BB+, que o Partido Socialista disse que é pouco. É bom que suba, mas é pouco. Devia sair de lixo. Agora vê-se, perante a situação, de voltarmos a descer. Isto é pôr em risco todo o trabalho, todo o sacrifício que foi feito por todos os portugueses nos últimos 4 anos. Desculpe só, ainda sobre a questão da receita. Eu só vejo aqui um único aumento de imposto. Claro, que é o aumento sobre os impostos, sobre os produtos petrolíferos, que é de 400 milhões. E o Governo acha que é um aumento neutro. O mesmo Governo que tem toda uma teoria económica sobre o consumo, acha que tirar a competitividade às empresas em termos de custo de contexto, que estão em competitividade com outras empresas no resto da Europa que têm um combustível mais barato, isso é irrelevante. Que o aumento do combustível, ou o custo de oportunidade de não aproveitar a descida do combustível, que Portugal vai ser um dos poucos países que não vai poder aproveitar, não sendo produtor, e portanto não tendo esse problema, que não tem qualquer problema, que para a classe média, para as pequenas e médias empresas, para as empresas em geral, não é um problema o aumento sobre o ISP. E não responde à pergunta de e se o petróleo voltar a aumentar. Se houver uma guerra, se houver algum problema na instabilidade em que estamos, se houver um problema, como é que vai fazer? O imposto vai baixar? Nesse aspecto, exatamente a mesma receita que foi seguida pelo governo anterior, mas quando discordava sobre a questão dos impostos verdes, os tais chamados reforma da fiscalidade verde. E que, de facto, eu também sou sensível ao argumento agora usado, porque uma coisa é fazer estes aumentos quando o preço do petróleo e do crudo está baixa, e neste momento está à volta dos $30, não é? Outra coisa é fazê-lo quando esse preço já está demasiado elevado com os impactos todos que nós sabemos. Portanto, tem a expectativa que haja uma adequação nessa altura? Há necessidade de fazer as outras reformas que também falta fazer, mesmo no que diz respeito às questões de energia, que eu não rejeito, que têm grande influência e peso na nossa competitividade, na competitividade das empresas, e, portanto, que é um fator que tem que ser tomado em conta no sentido, por exemplo, a questão das ligações energéticas e das redes energéticas à Europa, que aproveitem a capacidade que nós temos de energias limpas a bem de Portugal e da própria Europa. Portanto, vai-se resolver quando o custo dos produtos petrolíferos ficarem confortável, resolve-se à espera que os outros investimentos em energias renováveis... Eu espero é que nesta fase em que ainda temos preços baixos do crudo, do petróleo, se possam fazer as alterações que possam mitigar essa subida do preço, caso o preço do petróleo volte a subir de forma rápida. Eu acho que neste momento os indicadores, estas coisas nunca se sabem, mas os indicadores mostram alguma perspectiva de continuação de petróleo em baixa, não é? Mas isso depende da retoma de países como a China e como os Estados Unidos. Hortêncio, há aqui outra questão que é, independentemente dos méritos deste orçamento do Estado e deste programa do Partido Socialista, todos nós já sentimos na pele o que é ignorar e rejeitar aquilo que são as críticas das casas de investimento internacionais, das agências de rating, ou seja, nós podemos não concordar com elas, mas não é por isso que os efeitos delas se fazem sentir sobre o país. O Partido Socialista teme isso ou não?
Porque até agora ninguém aplaudiu. Não acho que tenha que ser algo de aplaudir. Eu também acho que foi na semana passada ou na outra que Mário Centeno esteve lá fora a falar com os fundos e portanto, até desenvolvendo um conjunto de ações no sentido de explicar aos mercados o que é que se estava a passar e quais eram as intenções do governo português. Isso é sempre um dado a ter em conta, mas acho que temos de ter alguma calma, temos que aguardar as explicações do governo português quanto às justificações que estão em causa e que certamente ultrapassarão estas dúvidas que foram colocadas por Bruxelas, porque é necessário e sabemos que isto tudo tem que ser ultrapassado e iremos avançar. Conseguiremos convencer os investidores internacionais ou potenciais investidores que a receita funciona? Eu não sei o que é que o Sr. Ministro das Finanças, no pequeno roadshow que fez, conseguiu. O primeiro, há uma famosa história que o Partido Socialista disse que na primeira revisão que havia, se não me engano, da DBRS, o Sr. Ministro das Finanças fez o telefonema e, portanto, o problema ficou resolvido. Vamos ter um novo teste em abril, que poderá haver uma revisão da notação da DBRS. Se isso acontecer, se a DBRS descer a notação portuguesa, isso implica que deixamos de ter qualquer agência que dê uma notação não lixo a Portugal e isso implica um crunch total no crédito internacional a Portugal. Portanto, Alexandre, eu não sei como é que se consegue convencer quando se quer aumentar a despesa, diminuir a receita, diminuir a produtividade e desta forma eu não sei como é que consegue convencer porque a FESADA School of Economics não costuma funcionar. Meus senhores, muito obrigada pelo vosso comentário no Em Foco, que hoje termina por aqui.